No auge de sua história, a Venezuela era sinônimo de opulência e prosperidade, impulsionada por sua vasta reserva de petróleo e um cenário econômico favorável. Os tempos áureos foram marcados por uma classe média próspera, uma indústria petrolífera robusta e um padrão de vida invejável. No entanto, essa narrativa de sucesso e desenvolvimento foi rapidamente obscurecida pelo surgimento de uma crise política sem precedentes, resultando em um declínio vertiginoso que ecoa de maneira assustadora nos dias atuais. Nesse cenário de contrastes e desafios, Nicolás Maduro emergiu como uma figura central e polarizadora, dividindo opiniões e desencadeando uma série de tensões, tanto dentro quanto fora das fronteiras venezuelanas. 17 de outubro de 2023, data da assinatura do Acordo de Barbados, um marco que representou um compromisso crucial entre o governo de Maduro e a oposição, visando assegurar a realização de eleições justas e democráticas na Venezuela. Nesse cenário, o Brasil desempenhou um papel crucial nas negociações para promover a estabilidade política no país. Esse acordo proporcionou a presença e o monitoramento de observadores internacionais durante o processo eleitoral, com o objetivo de garantir a transparência e a legitimidade das eleições. Diante desse cenário, Edmundo González, representante diplomático da coalizão opositora, emergiu como principal candidato a desafiar Maduro nas eleições. No dia 28 de julho de 2024, os venezuelanos foram às urnas em um cenário de expectativas e incertezas. No entanto, a divulgação dos resultados eleitorais foi adiada, devido às alegações de um ataque hacker ao sistema do Conselho Nacional Eleitoral, o que suscitou dúvidas, desconfianças sobre a lisura do processo eleitoral. Posteriormente, o CNE, presidido por Elvis Amoroso, aliado do governo, anunciou a vitória de Maduro com 51,2% dos votos, em contrapartida aos 44,2% obtido por González. A comunidade internacional expressou preocupação e demandou transparência na apuração dos votos. Com diferentes posicionamentos de países em relação ao reconhecimento do resultado eleitoral, refletindo a divisão e as tensões globais sobre a crise na Venezuela. O Mercosul, bloco regional composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, anunciou a possibilidade de impor medidas contra Caracas, refletindo a preocupação dos países do bloco com a situação política na Venezuela. Os Estados Unidos também confirmaram a intenção de aplicar novas sanções contra a Venezuela, caso Maduro não atenda aos pedidos de transparência na apuração dos votos. As sanções incluíram restrições individuais e proibições de autoridades venezuelanas de viajarem para os Estados Unidos, com a possibilidade de medidas mais severas em caso de não cooperação. Especialistas apontam que as pressões internacionais colocam Maduro em uma posição delicada, porém, ressaltam a resistência demonstrada pelo ditador em manter-se no poder diante das críticas e sanções. A aliança de Maduro com potências como Rússia, China e Irã fortalece o seu suporte, embora contribua para um isolamento internacional crescente, complicando ainda mais a crise venezuelana. Diante das chances de aplicação de novas sanções contra a Venezuela, analistas apontam possíveis consequências dessas medidas, como o impacto na economia do país e na população venezuelana. A cautela dos Estados Unidos em relação às sanções se deve a preocupações com o impacto nas empresas e acordos comerciais, assim como ao potencial aumento de migração em massa. Além disso, a importância estratégica no petróleo venezuelano no contexto geopolítico também tem influência a abordagem cautelosa dos Estados Unidos em relação às ações contra Maduro. A Organização dos Estados Americanos, OEA,
convocou uma reunião extraordinária para debater o resultado das eleições na Venezuela, amplamente contestado internacionalmente pela falta de transparência. Apesar da mobilização internacional e das pressões externas, especialistas destacam que a resistência de Maduro em abrir mão do poder apontam sua forte base de apoio nas instituições chaves do país e nas forças armadas como obstáculo para uma transição na liderança. A falta de reconhecimento externo nas eleições na Venezuela pode resultar em um isolamento de organizações interamericanas, mas as chances de uma mudança substancial no regime parecem limitadas diante do processo de cenário político atual. A crise na Venezuela continua a ser um ponto crítico no cenário geopolítico mundial. A evolução dos eventos, desde os tempos de prosperidade até a atual crise profunda, demonstra a complexidade e a importância das dinâmicas políticas internas e das relações internacionais. O futuro da Venezuela permanece incerto, mas a história de sua luta por democracia e estabilidade serve como um lembrete poderoso do impacto que líderes, políticas e ações globais podem ter sobre uma nação e seu povo.